Quero dar as boas-vindas a todos. We've had some technical problems at this camp meeting so far. Nós já tivemos alguns problemas técnicos nessa campal até agora. So I hope the digital whiteboard will work, but I'm Então, having to use the hotspot to do that, so it may not work. There may be some lag. eu espero que o quadro digital ele funcione, mas como eu precisei fazer algumas adaptações aqui, pode ser que tenha alguns problemas. Mas eu espero que tudo flua I've normalmente. got some notes for this study. Eu tenho algumas notas para esse estudo, It's taken from Christ Object Lessons, do livro Parábolas de Jesus, chapter 5, capítulo 5, and it begins page 76. e começa na página 76 em inglês. The translators should have that information. Em português é na página 33. I've also got a second reference, Eu também tenho uma segunda referência, which is August 2nd, 1892. que é 2 de agosto de 1892, The sermon that was done by A.T. Jones, o sermão que foi feito por A.T. Jones, and it was published in the Advent Review and Sabbath Herald. e foi publicado na Review and Herald, And I've given the page numbers for everybody. e as páginas estão aí na tela. I've given the page numbers for you. As páginas estão aqui. So there aren't any notes. There aren't notes for the Jones article because I've already shared that in the past. It's one that I've used or referenced previously. Eu não compartilhei notas com relação à referência do A.T. Jones, porque são citações que eu já usei bastante no passado. So I just want to make reference back to the A.T. Jones article. Então, eu só vou fazer algumas referências ao artigo do A.T. Jones. This would be the fourth paragraph, but you don't need to know that. Vai estar mais ou menos no quarto parágrafo, mas não é tão In the relevante first three isso. paragraphs, Jones is going to quote several Bible verses. Nos 3 primeiros parágrafos, A.T. Jones ele vai citar alguns versos da Bíblia, vários versos da Bíblia. I'm going to quote from Matthew and Acts, Ele vai citar Mateus e Atos, and then in the fourth paragraph, he begins to comment on these verses that he's referenced. e depois no quarto parágrafo ele começa a fazer comentários em relação a esses versos dos quais ele está fazendo referência. So that we understand what the subject is, E para entendermos então sobre do que se trata o assunto, the title o título is The Gospel. é o Evangelho. And there are some sub-questions. E existem algumas subperguntas. What is it? O que é isso? And how it works. E como é que ele funciona? I've paraphrased the title. Eu vou parafrasear o título. And he's going to discuss what it is Então, ele vai discutir o que é and how it works. e como funciona. And when he does that, E quando ele faz isso, the second bit of how it works, na parte de como funciona, he's going to compare it. ele vai comparar. Does anybody know what he's going to compare it to? Alguém sabe a que ele vai comparar? Good. The mystery of iniquity. Ao mistério da iniquidade. So obviously all of us should understand this methodology that he's using here, just in the title.
acredito que todos nós deveríamos entender a metodologia que ele está usando aqui, simplesmente com base no He's título. going to define what the gospel is for us. Ele vai definir o que é o evangelho para nós. And once he's done that, he's going to compare and contrast the gospel to the mystery of iniquity. Ele vai comparar e contrastar o evangelho com o mistério da iniquidade. How many people here in the group have actually read this article? I think I brought it to the movement's consciousness several months ago now. Quantas pessoas aqui no grupo já leram esse artigo? Eu acho que eu trouxe ele alguns meses atrás. Okay, so for people online, I don't know how many people have studied it, but nobody here in our group has read through this article. Eu não sei das pessoas que estão online, mas do pessoal que está aqui, a maioria não So I'm just leu going to esse read, artigo. having given that introduction, just a few words from the fourth paragraph. Então eu só quero ler aqui algumas palavras do quarto parágrafo. All these verses are essential for us to know the full force Todos esses versos são essenciais para nós entendermos a sua força total. the full force of the commission or the work which God has given to his disciples. Desculpa, gente, foi muito longa essa frase. When he says Lord, he's referring to Jesus at this time, in this Então, context. quando ele fala Senhor aqui, ele está se referindo a Jesus. They were to go into all the world and preach the gospel to every creature. Então, eles devem ir a todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. They were to go into all the world Então, eles deveriam ir a todo mundo and they were to preach the gospel to every creature, e eles deveriam ensinar o evangelho a toda criatura, teaching all nations, ensinando todas as nações, and yet e ainda assim, they were not to go until they were given power from eles heaven. eles não deveriam ir até receber poder dos céus. If you go through the sermon, it's really informative. Se você for pelo sermão dele, você vê que ele é bem informativo. If you took the time to study it and break down some of his ideas, it'd be very informative for people, I think. Se você for no sermão e ler, você vai ver que e olhar nos detalhes, você vai ver que é bem informativo para as pessoas. On the surface, it's a very conventional sermon. It's really about Jesus and the New Testament gospel. Na superfície, é um sermão bem clássico sobre Jesus e o Evangelho. Oh, I've just lost connection. I don't know if it's at our end or their end. Ele perdeu a conexão. We can hear you. Can anybody hear me? Yeah, we can hear you. I'm not sure why it's not working. It could be a little louder. Sorry? Could be a little louder. We're having harder to hear over here. I need to speak louder for you? Okay. Are you online? Everything's good at your end? I can't hear my translator anymore. Can you hear your translator? Ele está tendo dificuldade em ouvir o Who's your tradutor dele. translator? Ah. Oh, am I back? Ele voltou. Okay, sorry about that. So, it's a pretty conventional sermon. Então, é um sermão bem convencional. And I want to now switch to Christ object lessons. Então, eu quero ir agora para o Parábolas de Jesus.
So as we go through chapter 5, you should all be familiar with this to some degree, I hope. Então, ao passarmos pelo capítulo 5, que eu espero que estejamos todos familiarizados com ele, I want us to, I know it's difficult if you haven't read Jones's sermon, eu sei que vai ser difícil se você não tiver lido o sermão do but John. if you had read Jones. it, you'd be able to compare chapter 5 from Christ Object Lessons Mas se você leu, você vai ser capaz de comparar o capítulo 5 de Parábolas de Jesus with the sermon by Jones com o sermão do Jones and the classes that we recently did in Slovakia. e as aulas que nós fizemos na Eslováquia. All these ideas or concepts all come together. Todas essas ideias e conceitos, eles se juntam. So my attention got brought to chapter 5 Então, a minha atenção foi voltada para o capítulo 5, because I was invited to a family worship with some friends, and that happened to be the study that they were doing that day. Então eu fui convidada para fazer um culto em família com alguns amigos, e esse capítulo foi o que acabou sendo o que seria And estudado when we naquele dia. read the chapter, it's a pretty short chapter, E quando nós lemos o capítulo, é um capítulo bem curto, there were certain thoughts that caught my attention tem certos pensamentos that que seemed to be in chamaram minha alignment atenção. with Jones's sermon and the studies that I've been doing in the last several months. Que estavam conectados ao sermão do Jones e que também estava relacionado aos estudos que eu tenho So, feito nos últimos I meses. think you're all familiar Então, eu acho que vocês estão todos familiarizados that I have been speaking for some time now que eu tenho falado por um certo tempo agora and asking a question. e fazendo a pergunta. I've asked it various ways. E eu perguntei de diferentes formas. What is a radical feminist? O que é um feminista radical? Or what is radical feminism? Ou o que é o feminismo radical? To be honest, I haven't had much feedback from people, E, para ser sincero, eu não recebi muito feedback das pessoas, or much pushback. ou talvez um pouco de So respostas. I began discussing this subject in Fiji around April time. Então, eu comecei a discutir esse assunto em Fiji por volta ali de abril. But those meetings were not recorded. Mas aqueles encontros não foram gravados. So I repeated the study in a shorter form at a later camp meeting. I can't remember where that was. Então, eu repeti esses estudos de uma maneira mais curta num encontro, numa campal um pouco Does anybody depois. remember what I spoke about with respect to radical feminism or what a radical feminist is? Alguém lembra o que eu falei sobre o feminismo radical ou sobre o que é ser um feminista radical? Talk about reading more on the subject. I spoke about reading more on the subject, that we should read more books. I certainly did that. Eu falei sobre a necessidade de ler mais sobre assunto, ou seja, ler mais livros a respeito desse assunto. Okay. That's all Francisco can remember. Anyone else? Isso é tudo que o Francisco consegue lembrar. Mais Can alguém? you hear me at the back? Você consegue me ouvir no fundo? I'll try and raise my voice. Manuel. Manuel? Remember, you compare and contrast with radical feminism with liberal feminism in Brazil. So I compared and contrast
radical feminism with, you said liberal feminism? Então, você disse que eu fiz uma comparação, eu comparei e contrastei o feminismo radical com o feminismo liberal. Anyone else? Mais alguém? Christine? I just remember you asking the class what they thought about it was, and so I just remember their answers. Okay, so I asked a class, I've asked various classes what these terms mean to them. E eu perguntei em diferentes aulas para diferentes pessoas o que eles entendiam So I que know esses termos Some significavam. people in the movement don't agree with what I've stated or I'm about to state. E eu sei que algumas pessoas do movimento não concordaram com o que eu afirmei e o que eu vou afirmar agora. So when I describe how I see things and you disagree, Então, quando eu descrevi como eu vejo as coisas e vocês discordaram or agree, whichever, ou concordaram, qualquer que seja, I'm going to go back to Christ Object Lessons, chapter 5, eu vou voltar ao capítulo 5 de Parábolas de Jesus. for those who disagree with me, Para aqueles que discordam de mim, as my apology and defense. como sendo meu pedido de desculpas e minha defesa. So let me summarize. Então, deixa eu resumir. I've been asking about what these words mean, radical feminism, for a long Então, time. Eu tenho perguntado há muito tempo o que essas palavras, esse termo, feminismo radical, significa. Around April, May time, I began to discuss it publicly, how I viewed it. Então, por volta de abril, eu comecei a discutir publicamente o que eu entendo sobre isso, como é que eu vejo isso. People have disagreed with my perspective, Algumas pessoas discordaram da minha perspectiva, and all of that was done before I came across the Christ Object Lesson passage. e tudo isso foi antes de eu me deparar com a passagem do Parábola de Jesus. Which is why I want to discuss that chapter. E porque é por isso que eu quero discutir, falar sobre esse capítulo. Does anybody have any questions of where we're going? Alguém tem alguma pergunta de para onde nós estamos indo? So nobody responded for those online. Então, ninguém respondeu aqui para aqueles que estão online. What I have done in previous presentations Então, o que eu fiz em apresentações passadas is to take these two words, radical feminist, foi pegar essas duas palavras, feminismo radical, ou and split the feminista radical, term. e dividir os termos. I've asked what does the word radical mean and what does the word feminist mean? Eu perguntei o que a palavra radical significa e o que a palavra feminista significa. And the reason why people have disagreed with me, at least one of the reasons, E a razão pela qual as pessoas discordaram de mim, ou pelo menos uma das razões, is because they say that I'm using these terms in a slightly different way than people in the world use those terms. é porque eu estou usando esses termos de uma maneira um pouquinho diferente em comparação à maneira como as pessoas usam no mundo. My understanding is different to other experts on this subject, if I can put it that way. O meu entendimento é um pouco diferente das pessoas que são especialistas no assunto, se puder colocar assim. Okay, what does the word radical mean? Então, o que a palavra radical significa? Alyssa, Alissa? get into the roots. Let me know your name, sorry. Sarah, Sarah? extreme. Então, significa extremo. So the way it's used in modern language Então, a maneira como é usada na linguagem moderna is to give this connotation of being extreme or being on the fringe.
dar essa conotação de que é algo que é extremo. Fringe, on the edge of society. Ou de estar na beira, na margem And da sociedade. So that's what Sarah said. And Alyssa said root. Mas isso foi o que a Sara disse. A Elissa So disse does que anybody é else have any raiz. thoughts? Mas alguém tem algum pensamento, alguma opinião? We'll just go to Sarah for the moment. Então nós vamos para Sara primeiro. So Sarah's added to her view, Então a her Sara explanation. adicionou no seu entendimento, na sua explicação. Someone who comments. Someone who gives a commentation on society, did you say? Alguém que faz um comentário sobre a sociedade, você disse? On social reforms. So someone who speaks about social reform. Então, alguém que fala sobre reformas societárias da sociedade. Eva? Eva? Okay, so I'll put rebel. Então, vou colocar aqui, rebelde. So all of those explanations are correct. Então, todas essas explicações estão corretas. What I would like someone to do, Agora, o que eu gostaria que alguém fizesse, if we take 1, 2, 3, 4, se nós pegarmos aqui 1, 2, 3 e 4, I'm going to say that 1, 2, and 4 are the same. eu vou dizer que 1, 2 e 4 são o mesmo. They give the same idea or concept. Então, elas dão a mesma ideia, o mesmo conceito. So I would like someone to explain them in reference to number 3. Então, eu gostaria que alguém explicasse eles em referência ao número 3. So the definition of the word is number 3. Então, a definição da palavra é o número 3. It's not 1, 2, or 4. Não é 1, 2 ou 4. But that's how the word is either understood or used very often today. Mas é assim que a palavra é frequentemente compreendida e usada hoje em dia. So I'd like someone to connect those ideas. How do we get from root to an extreme rebel who wants social reforms? Então, eu quero que alguém consiga fazer essa conexão para explicar como é que a gente consegue ir de raiz para algo que é um extremo rebelde e que fala to e have a luta go? por uma reforma na sociedade. Quem quer tentar? One moment. Who was that? Quem Manuel? foi? Yes, it's like, I'm gonna give an example. In construction, we have to destroy first, and then we're gonna build. So Manuel has said he's going to give an example. Então, o Manuel disse que ele vai dar um exemplo. In order to build, you have to destroy first. Então, de modo que você possa, para você poder construir, você precisa primeiro destruir. That's it. É isso? Yes, in order for us to have a social reform on the issue of feminism, for example, we need to attack the root, which is patriarchy. Okay, so Manuel has said if we want to have some kind of change, we have to attack the root, which is patriarchy. Então, o Manuel falou que se a gente quiser ter alguma mudança, a gente precisa atacar a raiz, que nesse caso é o patriarcado. I can see your hand. I can see your hand. That is correct, Então, isso está correto, but I want us to be careful
Mas eu quero que a gente tenha cuidado to handle the rules carefully, para lidarmos com as regras de maneira cuidadosa. because when we speak about root Porque quando a gente fala de raiz, in this context, nesse contexto, it's not so much about uprooting patriarchy. não está falando tanto sobre te remover So I want us to come o to a more patriarcado. principled explanation of how we connect these concepts together, how they merge. Então, eu quero que a gente pense um pouquinho de quais são os princípios, como é que a gente faz para conectar esses termos. So when you give your answer, Então, quando você der a sua resposta, I need an explanation how you get from root to extreme. de como você você vai de raiz para extremo. How you get from the word root to rebellious. Como é que você vai da palavra raiz para rebelde? Are you going to do that for us, Kathy? Você vai fazer isso pra gente, Kathy? I see it as the root is the plant. And that what we see, the fruit of that particular plant is rebellion, extremism, social reform. Am I making sense? So Kathy has said Então, a Kathy disse that the root can be symbolized as a plant, que a raiz pode ser simbolizada por uma planta and the extremism or rebellion or social reform is the fruit of the plant. e que o extremismo ou a rebeldia ou a reforma da sociedade são os Francisco? frutos dessa planta. We talking social change? Societal change? I'm not going to translate this bit. I think that's what the person meant, yes. Ele não vai traduzir o que ele falou, mas ele acredita que é o que a pessoa quis dizer com Okay, essas so palavras. this will be the last question, then I'll give my thoughts. Então, essa vai ser a última pergunta e aí eu vou dar minha opinião. Christine? So is it not working because the root, which is patriarchy, is not the same as the people that are being extreme and rebels because they're the ones against patriarchy? So Christine has said that the root is patriarchy and Então, a Christine disse que a raiz é o patriarcado the rebels are the ones that are fighting against it. e os rebeldes são aqueles que estão lutando contra isso. So they're in conflict. Então, eles estão em conflito. So the way I understand these terms, Então, a maneira como eu entendo esses termos, it says, it doesn't actually say it literally, but a radical feminist. e eu sei que não fala aqui literalmente, mas aqui diz que é um feminista radical. So the radical is, we'll just say it's the woman. Então, o radical, vamos só dizer que é uma mulher. She is radical. Ela é radical. We agree with that? Estamos de acordo com isso? That's how, when we say, are we radical feminists, we're talking about ourselves. So the woman has become radical. Então, quando nós falamos de um feminista radical, nós estamos falando sobre nós mesmos. Então, aqui é uma mulher que se tornou radical. So is she positive or negative? Então, ela é positiva ou negativa? So she's positive. Então, ela é positiva. So if you just wind back your thoughts, we have to be careful about making root into something negative when it's actually something that's positive or someone that is positive. Então, nós temos que tomar cuidado ao voltarmos um pouco no nosso pensamento de quando a gente pega a palavra raiz e transforma isso em algo negativo, sendo que nós estamos falando de Victoria? alguém que é positivo.
So this person, we'll say it's a woman, has become radicalized. Então, essa pessoa, que nós vamos dizer que é uma mulher, ela se tornou radicalizada. And the problem with the word radical E o problema com a palavra radical is that it's been hijacked, é que ela foi sequestrada, like that other word that's been hijacked, como aquela outra palavra que foi sequestrada, which is what? que é o quê? Do we guess? Alguém quer? Woke. Que é o woke. The term woke has been hijacked. Esse termo, ele foi I won't go into the explanation of that. If you're not familiar with it, ask somebody who is. ele foi woke é um termo This positive político. person who has now become radical, Então, essa pessoa que agora se tornou what have they radical, done? o que que ele fez? What are they doing? O que que elas estão fazendo? Radical means root. Então, radical significa raiz. So your name? Your name? Lily. Lili? So this person Então, essa pessoa, is going to see that there is a problem, ela vai ver que existe um problema and they're going to try to understand what the problem is. e ela vai tentar entender qual que é o problema. And in order for them to do that successfully, E de modo que elas possam fazer isso de uma maneira bem what sucedida, did Lily say they have to do? o que que a Lili disse que eles precisam fazer? Eva? Oh, sorry, Eva? Victoria? Vitória? They have to go to the root of the problem. Elas têm que ir na raiz do problema. So the root is something that's positive. Então, a raiz é algo que é positivo. It's dealing with something that is negative, of E course. tá lidando com algo que é negativo, é claro. So when they begin to look at the root of the problem, Então, quando eles começam a olhar para a raiz do problema, then what happens? o que acontece? Alyssa says that they're attacked. A Alissa diz que eles são atacados. So they're attacked because of the way they view what's happening around them. Então, eles são atacados pela maneira como eles veem as coisas que estão acontecendo ao redor deles. They stop following the norms of society or the normal view of seeing things, Eles param de seguir as regras da sociedade ou a maneira normal de se fazer as coisas. and because they want some kind of change, E porque eles querem algum tipo de mudança. and what kind of change do they want? What kind E of que tipo change de- does this woman want? Que tipo de mudança eles querem? Que tipo de mudança essa mulher quer? Who's speaking? Equality. Christine? Rights for everybody. Christine said this person wants rights for everybody. Então, a Chris disse que essa pessoa quer direitos para todos. So what they want is a fundamental change. Então, o que eles querem é uma mudança fundamental. They don't want some adjustment. Eles não querem alguns ajustes. They don't want, if we know the word tweak, they don't want some minor change. Então, se você conhece, eles não querem They want the uma whole mudança pequena. system thought through again from the beginning. Então, eles querem que todo o sistema seja reformulado desde o começo. And in order to do that, it demands some significant changes. E de modo que eles consigam fazer isso, isso demanda mudanças significativas. Do men want that change? Será que os homens querem essa mudança? Most don't. A maioria não quer. Do women want that change?
As mulheres querem essa mudança? Same answer. A mesma resposta. Some do, but most don't. Algumas querem, mas a maioria não. And so the people who hold these views that that society needs to be reordered, Então, as pessoas que têm essa visão de que a sociedade ela precisa ser reordenada, they're considered to be extremists elas são consideradas extremistas, because they don't fit within the norms of society. porque elas não se encaixam nas normas da sociedade. So hopefully we've explained how we get from the word root to the word extreme. Então, eu espero que tenha conseguido explicar como é que a gente vai da palavra raiz para a palavra extremo. And number 2, social reform is just an example of this. It's not a You know- definition. E o número 2, que é a reforma da sociedade, não é uma definição, mas sim simplesmente um exemplo disso. So that's the word radical. Então, essa é a palavra radical. And what does feminism mean? E o que significa feminismo? If you're a feminist, Se você é um feminista. Believes that women should have the same rights as men. Jim, could you repeat that? Person that believes that women should have the same rights as men. So a feminist is someone who believes that a woman should have the same rights as men. Então, feminista é alguém que acredita que as mulheres deveriam ter os mesmos direitos que os homens. Do we all agree with that? Todos concordamos com isso? So if we agree with that, Então, se nós concordarmos com isso, Victor, why do we use the word feminine, which means woman? então por que a gente usa a palavra feminino, que significa mulher? If it's about equality. Se é uma questão de igualdade. If you don't understand the question, I can repeat it. Se você não tiver entendido a pergunta, eu posso repetir. You're not sure? Você não tem certeza? Gloria? Gloria? Correct? Are you just asking me? I didn't have my hands. I know you didn't. My question is, A minha pergunta é, Jim said feminist or feminism means que o Jim disse que feminismo, um feminista significa women are equal to men or have the same rights. as, Women have the same rights as men. as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. So why did they use the word, why is that term a gendered term? Why not say radical equalicist or radical equalist? Por que é um termo, então, que está conectado com um gênero e não dizer um igualitário radical ou igualista radical? Go ahead. In a society where women are undervalued, they don't have the same rights or are not viewed with the same rights. So Gloria said the term is used because women in the society in which we live Então, a Glória disse que o termo é usado porque as mulheres na sociedade em que nós vivemos don't have the same rights as men. não têm os mesmos direitos que os homens. Sarah? Sara? She said a movement to empower women. Então, ela disse que é um movimento que empodera as mulheres. Anybody else? Mais alguém? Okay, so we all know what this means. Então, todos nós sabemos o que isso significa. I think Eu acho. BLM. BLM. So what does BLM mean? O que significa BLM? So several people have said Black Lives Matter.
Muitas pessoas disseram que significa vidas negras importam, but it actually means mas na verdade significa Black Lives Matter as well vidas negras importam também, as white lives. assim como vidas brancas. That's what it means, isn't it? É isso que significa, não? That's what you're going to say, Christy? Era isso que você ia dizer, Chrissy? So we all here agree that that's what BLM means. Então, todos nós entendemos que é isso que a BLM significa. And the problem is in the title, E o problema está aqui no título, because what's the key word that's used there? porque qual que é a palavra-chave que é usada aqui? Black, Negras, which is not an inclusive term. que é um termo que não é It inclusivo. doesn't say all lives matter, Não diz todas as vidas importam, human lives matter. a vida humana importa. It says Black lives matter. Ela diz vidas negras importam. And that's the same reason why this word that we have here, feminist, is a gendered term. E essa é a mesma razão pela qual essa palavra que nós temos aqui, a feminista, é uma Because palavra it's que a tem gênero, statement, porque é uma afirmação not just that women are undervalued, de não só que as mulheres são that desvalorizadas, women inherently have the same rights that are afforded to men. mas de que as mulheres também, naturalmente, elas têm os mesmos direitos que os homens. And just like in the second statement about Black Lives Matter, E assim como na segunda frase sobre as vidas negras importam, what's that statement making when Que it comes esse- to essa- Black lives? o que essa afirmação está fazendo quando se diz respeito às vidas negras? Sorry? They're not treated equally. Chrissy said that they're not treated equally. A Chrissy disse que eles não são tratados de maneira igualitária. Sarah? Sarah? Lives matter as well. I mean, women's Black? matter as well as men's rights. So we're on Black Lives Matter. So you're saying Black lives. Então I'm nós on estamos Black falando Lives sobre. Matter. Então a gente está You falando don't- sobre you don't vidas know negras now. importam. This Black Lives Matter concept Então esse conceito de vidas negras importam. why is it framed in this way? Por que ela foi feita dessa maneira? Because it's making a statement. Porque está fazendo uma afirmação. I'll reframe my question. Eu vou refazer a minha pergunta. If we were to divide the world into two, Se nós fôssemos dividir o mundo em dois, half the world have been cancelled, haven't they, in that statement? metade do mundo foi cancelado nessa afirmação, não? Who's been cancelled out of that? Who's been cancelled out of that statement? Quem está sendo cancelado nessa declaração? Eva? Eva? All the white people, everyone that's not black. Todas as pessoas que são brancas. Então, todo mundo que não é negro. They're just not part of that statement. Eles simplesmente não fazem parte dessa afirmação, The dessa question is declaração. why? E a pergunta é, por quê? Why have they been excluded? Por que eles foram excluídos? Christine? Christy? Keep changing your questions. Sorry. I asked the same question a couple of ways because sometimes people don't get it the first time. So you go to whichever one version of question you like, but they're the same question. Eu fiz a mesma pergunta de maneiras Why is diferentes. it framed that way? Então, você pode escolher qual que você quer para poder Ok. responder. Oh, no. So, but my answer is like, why Go ahead now. Sorry. is it framed as Black Lives Matter? And it's because not only are they not treated equally, they're treated worse because like they're always being arrested and I'm going to stop you. Your answer was because they're not treated fairly.
Então, vou te parar aqui, que a sua resposta é que eles não são tratados de maneira justa. So my understanding is Então, o meu entendimento é that either everybody knows que ou todo mundo sabe, or there's an unwritten code ou existe um código não escrito that the life of a white person matters. de que a vida de uma pessoa branca importa. Period. Ponto final. Whether white people are willing to admit that or not is irrelevant. Agora, quer as pessoas brancas sejam dispostas a admitir isso ou não, não importa. É irrelevante. To the framers of this title. Na questão da maneira como esse título foi feito. They say it's a fact that the life of a white person matters. Eles estão dizendo que é um fato que a vida das pessoas brancas importam. And because their lives already matter, E porque a vida deles já importa, everything in society is framed around their needs. tudo na sociedade é feito, é moldado de acordo com a necessidade It will deles. become redundant, Seria redundante, bordering on a tautology, se apegar a uma to tautologia say that everybody's lives matter. e dizer que a vida de todo mundo importa. Because everybody would mean white people or include white people. Porque todo mundo incluiria os brancos. And their lives already matter anyway, so there's no point in saying it. E a vida deles já importa de qualquer forma, então não faria sentido incluir eles. So if we take that concept to feminism, Então, se nós pegarmos esse conceito e levarmos ao feminismo, or the word feminine, ou a palavra feminino, it uses a gender term ele usa um termo que tem because gênero, everybody knows porque todo mundo sabe that men's lives already matter. que a vida dos homens já importa. It's not that they matter more and women's lives matter less. Não é que a vida deles importa mais e a vida das mulheres importa menos. It's a statement to say we already know their lives matter. É uma declaração dizendo que nós já sabemos que a vida deles importa. And this statement or this ideology says that women's lives matter. E essa declaração ou essa ideologia está dizendo que a vida das mulheres importa. So, if we're in agreement with what the term radical feminist is, Então, se nós estivermos de acordo com o que o termo feminista radical we can significa, see that both men and women can be feminists, nós conseguimos ver que tanto homens quanto mulheres podem ser feministas, because everybody can stand up and say Black Lives Matter. porque todo mundo pode se levantar e dizer que vidas negras importam. You don't have to be black to make that statement. Você não precisa ser negro para fazer essa declaração. So, if we understand what a feminist is, Então, se nós entendermos o que um feminista é, we all understand that you get different types of feminists. todos nós vamos entender que nós temos diferentes tipos de feministas. And this movement has gravitated to this type of feminist that is called radical, that goes to the roots. Então, e esse movimento, ele gravitacionou, ele foi em direção a esse grupo do feminismo que é denominado de radical, que Does está anybody want to ligado à make a raiz. comment or have a question? Alguém quer fazer algum comentário ou tem alguma pergunta? Gloria. Glória? Go through the example that you gave in your past presentation of comparing liberal and radical feminists in April about the lion and the rabbit. So Gloria's asked me to go back to a previous presentation Então, a Glória pediu para que eu voltasse em uma apresentação passada.
to compare two types of feminists, para comparar dois tipos de feminismos, which I think is important to do. que eu acho que é importante fazer. I can't remember the example that you're referring to. Eu não lembro qual foi o exemplo The de qual você rabbit fez referência. radical feminists, they eat the plant. Okay, I think I understand briefly. Manuel, Manuel? I was thinking about, said it's tautology, then when we say gender equality, we are, that has a parallel to all lives matter, right? Because we are including. I need to translate or repeat what you've said. Oh, What's your thought you're saying? when we say gender equality, is that a tautology? So the question is the term gender equality a tautology? Então, a pergunta é, o termo igualdade de gênero Sammy, é uma you're saying no? tautologia? Or no, your brother. I don't know your name, sorry. Zach. I think Zach said, you said no? Então, eu acho que o Zach disse que não, Or were you just shaking your head? ou você está só balançando essa cabeça? Okay, so I don't think it's all tautology, no. Então, não, eu não acho que seja tautologia. No, I don't think it is. Suellen? I was thinking of something when you were talking about, what you just said about, comparing feminism with, radical feminism with Black Lives Matter. And I was thinking that, people aren't just black or white, they're on a continuum. So Suellen has said, when we talk about Black Lives Matters compared to feminism, Então, a Suelen disse que quando a gente fala sobre vidas negras importam, comparado ao feminismo, everybody's on a spectrum. todo mundo está num espectro. And if we take that concept to feminism, we can also see that gender, we have learned that gender is also on a spectrum. And so we know that gender is also on a spectrum. Então, nós sabemos que o gênero também está num espectro. And what point would you like to make about that? Or is that the point? Ou qual é o I guess ponto que the você point gostaria is de fazer? that, Ou esse é o ponto? Gender, equality includes, LGBTQ, So well, as feminine. she's making the point that it's not just about women, it includes people who are LGBTQ. Então, o ponto que ela está fazendo é que não inclui só mulheres, mas também pessoas LGBT. I think we'd all agree with that. Eu acho que todos nós concordamos com isso. So we've spoken about radical, Então, nós falamos sobre o radical, and we just want to have a quick look at liberal. né, mas nós vamos olhar aqui rapidamente para o liberal. So what's a liberal feminist? Então, o que que é um feminista liberal? I've spoken about it before. Some people here have mentioned it. Eu já falei sobre isso antes, algumas pessoas mencionaram aqui hoje também. What does a radical feminist want? O que que um feminista radical quer? We already answered it. Suellen? Well, I think, radical feminist wants to, go to the roots and actually Let's just try to use the phrases that we have here. deconstruct the patriarchy. Deconstruct the patriarchy, destroy. Okay. So, Sarah, Então, ela disse que o feminismo Fundamental radical, change, ele quer coming back. desconstruir a sociedade. I'm going to say radical feminists want number 2. Eu vou dizer que o feminista radical, ele quer o número 2. Just simplistically, they want social reform. De
De maneira bem simplista, eles querem uma reforma We're social. not discussing the degree or the mechanism for that reform. Sem discutir aqui o grau, a intensidade e os mecanismos Claro. nessa reforma. And my understanding was that liberal feminism, they want to work within the system as it is now. So I'm not going to translate that because I just want to get there in a second, because I want to ask one question first. Ele não vai falar o que ela falou, porque é um ponto no qual ele quer chegar, mas ele quer fazer uma I'm going to pergunta put number antes. 2, Então, eu vou colocar aqui número 2, which is social reform. que é a reforma social. That's what the radicals want. É isso que os radicais querem. Does anybody disagree with that? We Alguém shouldn't do. I discorda think we're on disso? the same page. Senão, acredito que estamos todos na mesma página. We haven't defined what liberal is, Nós não definimos o que é ser liberal, but tell me what you think liberal feminists want. mas me digam o que vocês acham que o feminismo liberal quer. Isabel? Isabel? What they don't want to disrupt, they want to use this infrastructure. What do they want? Não, o que eles querem? Work with the system. That's it. So you said that they want to work with the system. Então, você disse que eles querem trabalhar com o sistema. But that's it. I don't think they want to work with the system. Eu não acho que eles querem trabalhar com o sistema. They may do that, Eles podem fazer isso, but what is it they actually want? mas o que é que eles realmente querem? Alyssa, Same thing, equality. they want exactly the same thing. Eles querem exatamente a mesma coisa. Number 2, Número 2, which is social reform. que é a reforma social. So my understanding is both types of feminists want exactly the same thing. Então, no meu entendimento, os dois tipos de feminismo querem a mesma coisa. So I think liberal wants to like modify social structure, but radical wants to like replace it. So I'm going to repeat what Sarah said in a moment. Então, eu vou repetir o que a Sarah disse daqui a pouco. Just want to make sure that we all are okay with those definitions or Só- the goals. Eu só quero que todos estejamos primeiro ok com essas definições e os seus objetivos. So if we agree with that, Então, se nós concordarmos com isso, then we would want to ask a couple of questions. então nós vamos querer fazer algumas perguntas. How Como and the degree. e o nível, a intensidade. Would we ask why? Será que nós perguntaríamos por quê? So tell me, there's 3 questions I've put here Então, me digam dessas 3 perguntas que eu coloquei aqui, that we should ask ourselves, or perhaps ask ourselves. ou que nós deveríamos nos perguntar, ou talvez nos perguntar. What we're doing now is comparing and contrasting these 2 views. O que nós estamos fazendo agora é comparar e contrastar essas duas visões. Is how a legitimate question? É o como uma pergunta legítima. Hands up. Levanta a mão. Hands up if it's not. Levanta a mão se Okay, we não. agreed that it's a good question. Então, nós concordamos que é uma boa pergunta. The degree of social reform. O question. nível da reforma social. Third one, why? Então, e o terceiro, por quê? Good question. É uma boa Okay. pergunta. Only 1 or 2 people said yes. And the Só uma ou answer duas is pessoas falaram que No. sim, mas a resposta é não. why no, Gloria? Por que não?
because what we're doing is Que o que nós estamos fazendo comparing the two. ao comparar os dois And if they both want the same thing, é comparar os dois. E se os dois querem a mesma why coisa, won't do anything for us? o porquê não vai fazer nada por nós. Were you going to say anything different, Victoria, or pretty much that? Você ia falar alguma coisa Ok. diferente, Vitória? So Victoria was going to say the same. Então a Vitória ia falar a mesma coisa. I want us to be clear why this is a bad road to go down, the why. Eu quero que a gente entenda por que que ir por esse caminho é uma má escolha. Because it won't yield any fruit if we go down that path. Porque não vai dar nenhum fruto se nós formos por esse caminho. So we'll go to the two questions, how and the degree. Então nós vamos às duas perguntas de como e o grau, a intensidade. And Sarah has said E a Sara disse that when you look at the liberals, que quando você olha para os liberais, tell me if this is okay, me disse se estiver Work. ok, within the system. eles querem trabalhar dentro do sistema. Is that what you said? Modify the system. We're not asking what they want. Nós não estamos perguntando o que eles querem. You said that this should be modify the system. That was what you've just said. Você disse que seria modificar o sistema, é isso que você disse, né? But I thought Mas eu the eu word achei reform means modify. que a palavra reforma significava modificar. Reform. Então, reformar. Change the form. Então, mudar a forma. And the prefix re means to modify the form. E esse prefixo re significa mudar. Então, mudar So a that's forma. not the how. Então, esse não é o como. That's actually what they want or what Isso, they're na going to verdade, é do. o que eles querem ou o que eles vão fazer. So how do they modify societies? The question. Então, como é que eles vão modificar a sociedade? Essa é a pergunta. And I thought you had said that the way they do it is that they work within the system. E eu entendi que quando você falou, eles fazem isso trabalhando com o sistema, dentro do sistema. But I'd misunderstood. Mas talvez eu tenha entendido errado. Victoria, Vitória? I still want to make sure that we all understand what liberals want and how they go about doing it. Eu ainda quero que todos entendamos o que os liberais querem e como eles querem conseguir isso. Are we okay with that reasonable definition? I think it's reasonable. They work within the system. Estão todos de acordo e ok com essa definição, porque eu acredito que sim, que eles querem trabalhar Which dentro means com o sistema. Que Their goal significa is not to destroy or break the system. que o objetivo deles não é destruir ou quebrar o sistema. They may say, I would use the word pretend, that their end goal is to break the system. Eles podem dizer, e eu vou usar até a palavra fingir, que o objetivo final é John quebrar o Bunyan said it's sistema, like a fading mirage. mas como alguém disse, é como Fading uma means- miragem que está It desaparecendo. doesn't matter. It doesn't translate well. It's okay. Okay. The degree. Então, a questão da intensidade, o grau. How much change, how much social reform is there going to be? E quanta mudança ou reforma vai No liberal. acontecer We'll go to no manual. liberal? Partial. Partial, Ele disse parcial, Victoria? Vitória. Not much, Não muita, Francisco? Francisca. Subject to compromise, you know, they're willing to compromise. So there's going to be a compromise. Então, vai haver um comprometimento. Anything else? Good. Okay, so I'm going to use the word limited. Hopefully that encompasses all your thoughts.
Então, eu vou usar aqui a palavra limitado, e eu espero que isso englobe todas as respostas que vocês deram. And I'm going to add the word incremental. E eu vou adicionar a palavra Stepwise change. incremental. E aí que muda. Okay, so if that's what liberals do and how they operate, Então, se é isso que os liberais fazem, é assim que eles operam, go Victoria. Vitória? So Victoria says the radicals work against the system. Então, a Vitória diz que os radicais, eles trabalham contra o sistema. Anybody else? Mais alguém? Lily? Okay, so we're brainstorming here. So someone said against, Então, nós estamos fazendo um brainstorming aqui. Alguém, então, disse and contra, someone said outside. e alguém disse fora. That was Victoria and Lily. A Vitória e a Lily que falaram. Sir? You were going to say the same? Which one were you going to say? Outside. Então, mais alguém ia falar também fora. Zach? Zach? I don't hear that very well. Eu não ouço isso muito bem. Underneath. Undermine. I'm going to say Abaixo, undermine means, I'll put it down. Undermine means against, I think. eu acho que o minar, Anyone else? enfraquecer, também significa contra. Okay, so we've got this. All of these are synonyms. Então, alguém disse destruir, e aqui eu vou dizer que todos I são want us to give- sinônimos. Not synonym, something a different concept if you've got a different thought or idea. But synonyms are all quero- going to be saying the same. Então, eu quero que você diga uma palavra que não seja um sinônimo dessas palavras, se vocês tiverem alguma outra Chris? sugestão. Like, are we on how? Yeah, on how. The question about how. Yes, this is how. Então, sim, How esse é they o go como. about social reform. So we've got they fight against the system, undermine the system, destroy the system, or they work outside of the system. Então, aqui nós estamos falando sobre como eles chegam a essa reforma. Aqui nós temos que eles trabalham contra o sistema, minando, enfraquecendo o sistema, destruindo o sistema, e Sorry, também we'll trabalhando go to fora Sam, do sistema. then David. So they want a new system, Então, eles querem um sistema novo, but we're back here to the reform. mas aí nós voltamos aqui à reforma. So we know they want to reform the system or have a new one. Então, nós sabemos que eles querem reformar o sistema ou eles querem um sistema novo. And the question we're asking is, how they go about doing that? Mas a pergunta que nós estamos fazendo é como eles vão fazer isso. And people have basically said they destroy it or they work outside it. Então, as pessoas disseram que ou eles destroem o sistema ou eles trabalham fora dele. David? David? Might be similar to Sam. I would say recreate a new one. So David said they're going to create a new one, Então, o David disse que eles vão criar um novo, which is almost the same as destroy the old one. que é praticamente o mesmo que destruir o antigo. So Ellen? Well, I was Spelling? gonna say replace, but that sounds a little bit like recreate. Yes. So replace would just end up being a synonym. Então, substituir acabaria sendo um sinônimo também. Chrissy? Is your question based on what they have been doing or what they want to do sometime in the future? So Chrissy's question was, am I talking about what they've done in the past up to this point or what they want to do in the future? Então, a pergunta da Chrissy foi, eu estou perguntando o que eles fizeram até agora ou o que eles querem fazer ainda no futuro?
So I thought you were a radical feminist. Então, eu achei que você fosse uma feminista radical. So when you say them, you mean you? Então, quando você diz eles, você quer dizer você também? There are famous people all across the world, Tem pessoas famosas ao redor do mundo inteiro, but most people are nobodies. mas a maioria são ninguém. But if they claim the title, they should all be doing the same thing. Mas se eles assumirem esse título, eles deveriam estar fazendo todos a mesma coisa, Within a sphere of influence. dentro da sua esfera de influência. So we could still answer the question how they would go about doing this. Então, nós ainda conseguimos responder a pergunta de como eles vão conseguir fazer isso. Go ahead, Christine. Vai em frente, Chrissy. Several of us, we're just trying to change the mindsets of the people around us. So Christine says we're going to change the mindset. Então, a Chrissy disse que nós vamos mudar a mentalidade das pessoas. Eva? Eva? So asking for human rights Então, pedindo por direitos humanos is social reform. é uma reforma social. That's what you want. É isso que você quer. So you said that if I said how, Então, se eu disser como, you said ask for it. você vai dizer, você disse, vai pedir por isso. So do you think radical feminists would just ask for something? Então, você acha que o feminismo radical simplesmente vai pedir por algo? Okay, so I'm running out of time, so I'll go to Victoria. Então, meu tempo está acabando, eu vou então para a Vitória agora. Start again. Começa de novo. I'm not going to translate what Victoria asked, but these are all the words that I've got here on the board. Eu não vou traduzir o que a Vitória falou, mas são todas as palavras que estão aqui no quadro. Are all words that people have given me. São todas palavras que as pessoas me deram. We haven't brought them together to try to get a picture of what the how really is. Nós não juntamos todas elas aqui para entender o que esse como realmente significa. Elaine. Uproot means destroy. Então, desenraizar significa destruir. I'd like a general concept that's Então, different to what we've got on the board. Eu gostaria de um conceito mais geral que seja diferente do que a gente tem no quadro até agora. Zach. Trip the system. I can find trip somewhere here. We're all doing synonyms. In our own lives. Sorry? Live it in our own lives. Live it in our own lives. So Então, continuar vivendo nossas vidas. if I change my life, Então, se eu mudar a minha vida, that's going to go to the root of what's wrong in society. isso vai na raiz do que está errado na sociedade. Do you think? Você acha? So if you change your life, Sue Ellen, Então, se você mudar a sua vida, Suelen, and everyone else is ignoring you, e todo mundo ao redor está te which ignorando, they are, que eles estão fazendo isso, how's any change happened?
Como é que uma mudança acontece? Really, it's being ignored in my circle of influence. You do or you don't. So does that mean when you speak, people change? Isso quer dizer que quando você fala, as pessoas mudam? Not instantaneously, but So they're not changing or they are? Então, eles não estão mudando ou eles estão? Okay. like spreading the gospel. So Sue Ellen says it's like spreading the gospel. O a Suelen disse que é como espalhar o If she evangelho. changes her mindset, other people will as well. Se ela mudar a mentalidade dela, outras pessoas vão mudar também. So I think she said personal influence. Então, acredito que o que ela quer dizer é influência pessoal. Everybody on that side done? Todo mundo No desse lado aqui synonyms acabou? anymore. Não tem mais nenhum sinônimo? We've got create there already. Nós já temos criar aqui. Oh. Oops. Sorry. Zach, you had something to say? Zach, você queria falar alguma coisa? Oh, the reason is because it's frozen. So I don't know why it's frozen. It's on Zoom, it's not frozen. Eles estão com problema na tela aqui aqui eles estão acompanhando, está congelado. For the translators, I haven't said anything yet. We've got some technical problem here. So I'm sorry about that. We've got the word create. Então, nós já temos a palavra criar. Anyone else before we close? Mais alguém, Zach, antes de fecharmos? agitate, Agitar, educate. educar. So you want to educate people. Então, você vai educar as pessoas. I think that's the same as personal influence. Eu acho que isso é a mesma coisa que a influência pessoal. Anyone else? Mais alguém? So, on the word how, first you voice your needs or wants or things like that. And if that doesn't, come to pass, then you go with whatever's been done in the past from people that have been marginalized and protest or So first you ask, and if you don't get what you want, Então, primeiro você pergunta, e se você não conseguir aquilo que você quer, you protest. você protesta. Do you agree that protesting is fighting against the system? Você concorda que protestar é o mesmo que lutar contra o sistema? Sorry? depends to what degree. Whatever the degrees, it's going against the system. Independente do nível, do grau, é ir So contra o we already have sistema. against. Então, nós já temos contra na lista. It ends up, protesting becomes a synonym of against. Então, protesto acaba se tornando um sinônimo de contra. Okay, so I'm going to stop here Então, eu vou parar aqui, because I think we've pretty much exhausted all the ideas that you could think of. que eu acho que a gente já esgotou aqui todas as ideias que vocês poderiam pensar. So I want to summarize some thoughts. Então, eu quero resumir alguns pensamentos. And I apologize that it's not scrolling on our TV. We'll have to work that out. So I'm going to summarize. Work outside the system. Então, vou resumir. Então, trabalhar fora do sistema, Work against the system. trabalhar contra o sistema, Seek to destroy the system. buscando destruir o sistema, Maybe use your personal influence to educate people talvez about usando the a, system. talvez usando a sua influência pessoal para educar as pessoas sobre o sistema, Which would be the same as changing people's mindsets. que seria o mesmo que mudar a mentalidade das pessoas.
So if that's a summary of how, Então, se esse é um resumo do como, as we close now, ao think to encerrarmos agora, yourselves, pensem aí. are these the definitions that you would use to Essas são define the word radical? essas são as definições, as palavras, os termos que você usaria para definir radical? Did any of these things get to the root of the problem? Será que alguma dessas coisas elas chegam à raiz do problema? Okay, let's close with prayer. Vamos encerrar com uma oração, então. For those who are joining online, I'll be presenting again tomorrow at the same time. Para aqueles que estão online, eu vou apresentar novamente amanhã no mesmo horário. Pray. Vamos orar. Holy God, we thank you Santo Deus, nós te agradecemos for your goodness and your mercy towards us. pela sua bondade e misericórdia para conosco. Each of us, individually and collectively, Cada um de nós, de maneira individual e coletiva, seek for a clearer understanding busca um entendimento claro of what it is you expect of us, do que é que você espera de what nós. you're asking us to do O que você está pedindo que nós, para nós as we go fazermos. through this camp meeting. E ao passarmos por essa campal, May you continue to reveal your will for us. que você continue a revelar a sua vontade para nós. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus, amém.